Gente, tudo bem? Eu sou o professor Junai Ludwig de Informática. Eu vou convidar vocês nessa oportunidade para a gente dar uma revisada no simulado do DEAP. Você aí que se preparou, fez o nosso simulado, que aliás está bem aproximado do que se espera para a nossa prova, para a prova do DEAP. Então vamos dar uma revisada agora para entender o porquê de cada resposta. Pode ser que você tenha ficado na dúvida, às vezes a gente fica realmente, a gente sente dúvidas com relação às perguntas que caem. Vamos lá então, olha só, a primeira questão é sobre sistema operacional Windows, Dá uma olhada aí e me acompanha. No sistema operacional Windows 7 ou 10, a execução do atalho Windows D, tecla Windows mais a letra D, tem por finalidade maximizar uma janela aberta, mostrar a área de trabalho, minimizar a janela ativa, mostrar a janela do Windows Explorer ou maximizar a área de notificação. Gente, o atalho Windows D, na prática, é para isso aqui, gente, ó, letra B. A ideia é mostrar a área de trabalho. E como é que a gente pode fazer para, na hora da prova, lembrar disso, Bom, vocês já sabem que todas as teclas de atalho do Windows vêm de alguma palavra em inglês. No caso ali, Windows D, vem do inglês Show Desktop. E você sabe das aulas que desktop é a mesma coisa que a área de trabalho, Então era de se esperar o Windows D por ter relação em inglês. Você procura qual palavra, D de que palavra? Desktop. Desktop ali é a área de trabalho e é exatamente para isso que serve o Windows D, tá bem? Caso você queira aí acabar aproveitando e me perguntar, e quais seriam as teclas de atalho para as outras alternativas? Nem todas têm tecla de atalho, mas algumas têm, olha só. Para maximizar uma janela, o atalho seria Windows, seta para cima, vou fazer assim, Windows, seta para cima. Windows mais uma seta para cima força a janela a se maximizar. Você pode testar aí, provavelmente você está me assistindo agora, talvez pelo seu computador, abra uma janela qualquer e aperte o Windows, seta para cima. Você vai ver que a janela vai maximizar. Claro, o Windows seta para baixo vai primeiro permitir que a janela seja restaurada e numa segunda tentativa vai minimizar, tá bem? Ok, então, seria essa. Aqui o atalho é a resposta, Windows D. Minimizar a janela ativa, então seria Windows seta para baixo, está bem? Depois, mostrar a janela do Windows Explorer. Essa é fácil, gente. Tecla Windows mais E, Windows Explorer. Windows E abre, o explorador de arquivos do Windows. E minimizar a área de notificação é uma coisa que é impossível ser feita. Você sabe, a área de notificação é esta região aqui da barra de tarefas, certo? Ela não pode ser minimizada. Inclusive, não existe tecla de atalho, quer dizer, a letra E é um tiro na água, Isso aí não existe, não tem como fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, resposta da número 1, letra B, mostrar a área de trabalho. Número 2, no sistema operacional Windows, versões 7, 8 ou 10, o nome do efeito que ao agitar horizontalmente uma janela com o mouse, através da barra de título da mesma, permite minimizar todas as outras janelas abertas de uma vez só Qual é o efeito onde você tem várias janelas abertas, aí você pega uma das janelas pela barra de título, agita essa janela horizontalmente com o mouse rapidamente e todas as demais janelas que estivessem abertas serão minimizadas. Como é o nome desse efeito, gente? Chama-se pick, shake, snap, flip ou hang. Na verdade, o nome, a gente viu em aula, é o efeito shake, Shake em inglês quer dizer chacoalhar, agitar. É isso aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, só deixa fazer o seguinte, dá uma olhada aqui, eu tenho 4 janelas, você está aí assistindo, Se eu pegar uma delas, gente, e uma delas e chacoalhar horizontalmente, pode ver que as demais janelas minimizaram.
Se eu chacoalhar de novo, elas voltam. E pode ser feito com qualquer janela. Vou pegar o bloco de notas, chacoalhei de novo. Vamos pegar aqui a tela de configurações do Windows. Chacoalhou de novo, tá vendo? Não importa qual janela. Fez esse movimento horizontal, chamado shake, claro, né? Olha o nome, shake em inglês, agitar. É isso que acontece dentro do Windows. Então aqui letra B, número 2, ok? Vamos para número 3, só deixa eu limpar isso aqui, porque daqui a pouco tá tudo bagunçado. Então, questão número 3. Segundo o Windows 7, 8 ou 10, a maioria das pessoas copia e move arquivos usando um método chamado arrastar e soltar. Você daí, claro que sabe, né? A gente pega o ícone de qualquer arquivo ou pasta e com o mouse você arrasta e solta. E com isso, você pode tanto mover quanto copiar. Qual é a ação que acontece? É o que a gente vai ver agora, olha só. Em relação, então, a esse método, marque C para as certas e E para as erradas, e após assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Muito bem. Primeira opção, gente. Se o usuário arrastar um item, ou seja, o ícone de um arquivo ou de uma pasta, entre duas pastas que estão no mesmo disco rígido, o item será movido. Vamos fazer um teste aqui. Fazendo de conta que eu tivesse duas janelas, representando, claro, né, duas pastas. Vamos supor que a primeira equivale à pasta C/teste. Tá bom? E como ele está falando no mesmo disco, então aqui também C/outro. Vamos fazer assim, aqui é a pasta outro, aqui é a pasta teste, mas ambas dentro da mesma unidade, né? Você está me acompanhando. Então, imaginando que eu tivesse um item aqui, e com o mouse eu arrasto para cá. O que acontece? Gente, quando as letras são iguais, e você arrasta com o mouse, o resultado é uma movimentação. Letras iguais envolvidas, move. Se fossem letras diferentes, por exemplo, de C para D, letras diferentes, aí copia, tá? Mas não foi o caso. Ele falou que estava no mesmo disco, é de C para C. Vamos pensar assim. O resultado seria uma movimentação. Ele está dizendo que seria movido. Portanto, a primeira alternativa está certa. Vamos para a segunda, ó. Se o usuário arrastar um item do disco rígido para uma pasta que esteja em um local diferente, como por exemplo um local de rede, ou para uma mídia removível, como um pendrive, o item é copiado. Ó, aqui já é exatamente isso. Se você arrasta de um disco rígido, né, para uma unidade diferente, um pendrive, um local de rede, qualquer outra unidade com letra diferente, o resultado seria uma cópia. Portanto, a número 2 aí, segunda alternativa, está certa também. Vamos para a última, número 3 aqui, ó. Se o usuário arrastar um item para uma pasta que esteja no mesmo disco rígido, então volta aquela situação, de C para C. É uma situação que está no mesmo disco, né? Mas mantendo a tecla Ctrl pressionada, aí o item é copiado. Então vamos só fazer uma coisa aqui. Quando você simplesmente arrasta um item com o mouse, sem usar o teclado, vale a regra das letras da unidade. Letras iguais move, letras diferentes copia. Só que você tem que levar em conta uma coisa, gente. Aqui, ó, quer ver? Se você utilizar as teclas Ctrl, Shift ou a tecla Alt, junto com o mouse, enquanto você arrasta, você pode manter pressionada, né? Uma dessas três teclas, olha o resultado que dá. Arrastar alguém, independente das letras agora. Quando você usa o teclado, isso é mais importante que aquilo. Entendeu? Então, se uma questão de prova diz que é para você considerar que apertou a tecla Ctrl, ou a tecla Shift, ou a tecla Alt, não interessa mais as letras da unidade. As teclas do teclado se sobrepõem, elas são mais importantes. E daí? Daí que o Ctrl, então, copia obrigatório, né? Ele chama de cópia forçada. Cópia forçada. Por que forçada?
Porque não tem alternativa. Quando você apertar a tecla Ctrl e ao mesmo tempo com o mouse arrastar um item de uma pasta para outra, você força o Windows a copiar. É você que manda. Da mesma forma, se você mantiver o Shift pressionado, aí ele move forçado. Tá bom? É obrigado a mover. E se você mantiver a tecla Alt, aí ele cria um atalho. Cria um atalho forçado também. Não tem como escapar. Entenderam? Se você não usou nenhuma letra, nenhuma tecla do teclado, vale as letras. Letras iguais move, letras diferentes copia. Mas se você usar alguma tecla, aí a tecla é mais importante. Ctrl é para forçar a copiar, Shift força a mover, Alt força a criar um atalho. Vamos ver o que ele perguntou. Número 3, ó. Se o usuário arrastar um item para uma pasta que esteja no mesmo disco rígido, mantendo a tecla Ctrl pressionada. Gente, quando ele disse que é para manter a tecla Ctrl pressionada, esqueça o resto, porque o Ctrl força a copiar, então não tem escapatória. Ele vai copiar sim, e é o que ele afirmou ali, portanto, certo. Moral da história, ó. Letra A é a resposta final. As 3 alternativas estavam certas. Perfeito? Cuidado com isso, que essas regras, né, de mover e copiar do Windows, elas são bem detalhadas, assim, né? Mas de qualquer maneira, nós temos tudo isso explicado na apostila. Se vocês olharem bem lá a apostila de vocês, está bem descrito, né, bem discriminado, tá bem? Vamos para número 4, ó. No editor de textos Word do pacote Microsoft Office 2013 ou 2016 para o Brasil, o acionamento dos ícones, este aqui e este aqui, tem respectivamente as seguintes finalidades. Então vamos ver, gente. Esse aqui, remover linhas. E esse aqui, segundo ele, calcular uma fórmula. Não, não é para isso. Letra B, esse aqui é para aumentar o recuo do parágrafo e esse aqui para aplicar subscrito, duplamente errado, né? Porque esse aqui é o diminuir recuo e esse aqui é o sobrescrito, ele se equivocou. Letra C, diminuir o recuo, certo? E aplicar sobrescrito a uma seleção, perfeito? É essa a resposta, a letra C já está ok, mas vamos continuar. Letra D, aumentar recuo de parágrafo, não, é diminuir, seta para a esquerda, diminui, e aplicar sobrescrito na seleção. Aplicar sobrescrito está certo, aumentar o recuo está errado. E letra E, diminuir a margem esquerda, que não é, e calcular uma fórmula, também não é. Amigos, é letra C, tá? Essa número 4, C é a resposta. Vamos para frente, ó, número 5, dá para ver questão sobre Excel, né? A questão a seguir refere-se ao software Microsoft Excel 2016, instalação padrão em português. Para responder a questão, considere também a planilha abaixo, tá? Ela aqui, ó. Então, ao ser inserida a função igual a concatenar A1 e B1 e C3 na célula C5, o valor obtido será igual a 4, 5, 24, 33 ou 122. Gente, concatenar é o mesmo que juntar. Então, o conteúdo das células A1, B1 e C3 serão concatenados, serão juntados, obviamente na ordem em que eles aparecem. Olha só, o que tem dentro de A1? A1 tem o número 1, ok? Agora vamos concatenar com a célula B1. Você está vendo que B1 ali vale 2, ó. Então ele vai fazer isso. E depois C3. Deixa eu ver, C3 também vale 2. Portanto, o resultado da concatenação de uma célula que tem 1, a outra que tem 2, e uma outra que tem 2 também, isso, grudado com isso, resulta nisso. 1, 2, 2. 122, letra E é a resposta. Concatenar é a mesma coisa que unir, juntar. Bem fácil, né? É uma operação super tranquila de fazer. Você só tem que lembrar que ele faz na ordem em que as células vão, as referências forem aparecendo, né? Então, A1, B1 e C3, tá bom? Número 6, ó. Qual a extensão de arquivo do Microsoft Excel 2013 ou 2016
que indica um modelo de pasta de trabalho. Modelo de pasta de trabalho. Você lembra das nossas aulas? Modelos são chamados em inglês de templates, né? Nota, gente, como é importante você ter domínio do inglês. Isso na parte de informática toda hora ajuda bastante. Agora há pouco a gente viu teclas de atalho do Windows, são sempre em inglês. Aqui, ó, quando é questão sobre extensões de arquivo, normalmente a sigla, né, que é usada na extensão, vem de alguma palavra em inglês. Então vamos lembrar, ele falou de modelo do Excel. Ora, em inglês, modelo se diz template. Então como é que deve ser a extensão do Excel? Excel Template, né? XLT. A gente lembra que XLS são as planilhas. Excel Spreadsheet, né? Spreadsheet em inglês quer dizer planilha de cálculo. E o T aqui, ó, no caso, vem da palavra template. Então é de se esperar que uma extensão de modelo tenha né, ali nos seus fragmentos, XLT. Vamos ver aqui, ó. XLS, de jeito nenhum. XLS é uma extensão de planilha, versão bem antiga do Excel. XLSX, mesma coisa. É uma planilha, só que mais nova, né? Daquelas sem macro. Mas é planilha, não é modelo. XLSM, de novo, gente, ó. É planilha que tem suporte a macros, mas não é modelo. Ok, então XLTX. Perfeito, ó, letra D é a correta. XLT, T de template, e o X ali no final para indicar que não pode ter macro, né? Sem macro. Letra D é a resposta. Ou será que é XLSB? Não, de novo, XLS são apenas as planilhas normais do Excel, tá bom? Resposta aqui, portanto, pessoal, letra D, como você já deve ter visto no seu gabarito, né? Vamos na próxima, ó. Uma planilha, quando no padrão do Excel 2016, em português brasileiro, vamos lá, possui 1000 colunas. Mentira, a gente viu uma planilha do Excel, só me permitam limpar aqui primeiro. Uma planilha do Excel tem 16.384 colunas. Ele tem mais de 16 vezes esse valor ali que ele falou, são 16.384 colunas. B, então, possui 1 milhão de linhas. Errado. Uma planilha tem, tem 1.048.576 linhas. Tem mais de 1 milhão. Tá errado. Letra C, uma planilha utiliza letras para representar suas linhas. Mentira, né? Ele usa números. Números é que representam as linhas da planilha. As colunas são representadas por letras. As linhas, números. Tá errado. Letra D, uma planilha pode ter o seu número de colunas aumentado. Não pode, gente. Esse valor aqui, ó, é o limite. O Excel não permite que você aumente e também não permite que você diminua a quantidade de colunas de uma planilha. Está errado. Então, letra E, a última chance. Uma planilha possui 16.384 colunas e não pode ser nem reduzida e nem aumentada, certo? Mas olha que difícil, né? Letra E é a resposta, tá bom? São 16.384 colunas e o usuário não consegue alterar essas dimensões, tá bem? Olha, aqui já mudou de contexto. Vamos para o número 8. No contexto das tecnologias utilizadas na internet, portanto, um hipertexto é. Amigos, vocês sabem o que é um hipertexto? Vamos lá. Um hipertexto é um documento de texto com 50 kilobytes ou mais. Não é isso que é um hipertexto, né? Não é necessariamente um documento de texto com tantos kilobytes. A palavra hiper não tem a ver com tamanho, gente. A palavra hiper tem a ver com hiperlink. Então, na prática, um hipertexto é um documento que, sim, pode ter textos, mas que principalmente tem hiperlinks que ligam esse documento a outros, né? De tal maneira que se você clicar num dos links, você pode saltar para um outro hipertexto.
Na prática, já vou até dizer, hipertexto é a mesma coisa que uma página web. As páginas da internet são exemplos de hipertexto. Não porque eles são grandes, não tem nada a ver com tamanho, mas sim porque é a união de hiperlinks e textos. Ó, eu tenho texto com vários hiperlinks misturados ali onde eu posso clicar e navegar dentro dessas páginas, navegar na internet. Portanto, letra A, nem pensar. Letra B, um hipertexto é um documento com hiperlinks, ou seja, uma página web, certo? É isso que é um hipertexto. Ou letra C, hipertexto é um manual que descreve as regras de uso de um navegador. Não, nada a ver. É um software que aumenta a velocidade de transmissão das páginas web? Não, isso não tem nada, apesar da palavra hiper, né? Eles acham que estão fazendo dessa maneira para explorar a tua criatividade. Será que hipertexto é porque fica hiper rápido? Mas não é isso, é de hiperlink. Não, não é a letra D, não. Letra E, então. Hipertexto é um tipo de vírus que age através do navegador? Óbvio que não. Vírus são coisas ruins, hipertextos são coisas bem legais. Hipertexto é uma página de internet, é a letra B, tá bom? Número 9, a penúltima questão. Só me permitam limpar aqui, que de novo sujou tudo. Ó, gente, deixa eu ver de que assunto é. No que diz respeito às pragas virtuais, né? Você que vai fazer a prova do DEAP, tem que ficar atento que pelo último edital cai códigos maliciosos, vírus, cavalo de Troia e por aí vai. Se você assistiu nossas aulas, bem provavelmente você acertou essa questão. Vamos ver, olha só. No que diz respeito às pragas virtuais, também chamadas malware, analise as proposições abaixo. Número 1. Vírus e worms são códigos maliciosos que necessitam infectar um arquivo hospedeiro para poderem se propagar e causar ataques ao computador. Gente, errado, tá? Essa número 1 aí tá errada. Por quê? Porque os vírus precisam de um hospedeiro para poder se propagar dentro de um computador ou de um computador para outro. Mas o worm não precisa. O worm é um programa independente. Ele não depende de hospedeiros para gerar a sua propagação. Entende? Então, a número 1 estaria certa pela metade, errada pela metade, que no caso está errada, né? 2. O worm pode se propagar automaticamente por uma rede local. Pode, tá certo. Causando lentidões generalizadas, certo. O principal sintoma do ataque de vermes, né, worms, é a lentidão, porque ele se multiplica muito rapidamente, e isso causa lentidões tanto no computador atacado, como na rede, porque o worm ele tem tecnologia para se autopropagar. E o worm faz isso, ele vai e vem, vem e vai, sem parar. O objetivo dele é congestionar a rede a qual você esteja conectado. Aí você tenta usar a rede e você não consegue, porque o worm está indo e voltando ali para não deixar você utilizar a rede, o que é uma bela sacanagem, né? Então olha só, o worm pode se propagar automaticamente por uma rede local, certo? Causando lentidões generalizadas, certo? Tanto nos computadores por ele atacados, quanto na própria rede. Amigos, perfeito. É isso que você tem que guardar a respeito de worms. É exatamente isso, tá? Número 3. O Trojan Horse, também conhecido como cavalo de Troia, é um software que aparenta ser um aplicativo útil ou inofensivo, certo? Cavalo de Troia é um programa que te engana. Ele faz você acreditar que ele é bem tranquilo, que ele não oferece risco à tua segurança, mas ele oferece. Aí você aceita o cavalo de Troia achando que ele é um joguinho, que ele é apenas um álbum de fotografias, um cartão virtual, instala no computador e mais tarde é que você vai perceber a besteira que acabou fazendo. Porque dentro do cavalo de Troia escondido costumam existir códigos maliciosos. Ele vai instalar esses códigos no seu computador. Quer ver? O Trojan Horse é um software que aparenta ser um aplicativo útil ou inofensivo. Perfeito?
explorando a confiança da vítima. Sim, ele faz você acreditar que está tudo bem, mas que esconde alguma atividade maliciosa. Isso, cavalo de Troia. Dentro do cavalo, que parece ser só uma estátua, né, bonitinha, dentro do cavalo tem um soldado grego, tem algo malicioso, tá? Mas que esconde alguma atividade maliciosa, podendo instalar outros malwares no computador, roubar ou destruir informações, entre outras formas de ataque. Gente, lembre-se das nossas aulas. Um cavalo de Troia pode propagar vários outros tipos de malwares. Então, um cavalo de Troia pode propagar vírus, pode propagar vermes, bots, spywares, rootkits, ransomwares e por aí vai, backdoors, né? Notem a quantidade de nomes em inglês, inclusive, que tem. Cavalo de Troia é um perigo, ele engana você. É exatamente o que está descrito ali. A número 3, ó, tá perfeita, tá certinha. Número 4, que é a última, denomina-se phishing scam ao golpe normalmente aplicado através de mensagens de e-mail, que tentam induzir a vítima a fornecer dados pessoais ou clicar em links ou anexos maliciosos, utilizando para isso técnicas de engenharia social. Perfeito, né? Phishing, também chamado phishing scam, o golpe da pescaria. Muito comum através de mensagens de e-mail. Alguém manda um e-mail para você, cheio de engenharia social ali, né? Cheio de conversa mole. Você lê o que tem no e-mail e acredita e morde a isca. Você cai no golpe. Então essas mensagens perigosas, né, que aplicam armadilhas na gente através normalmente de mensagens de e-mail, é o que se denomina phishing scam. Phishing scam, o golpe da pescaria. Número 4 está perfeita, tá, gente? E, moral da história, ó, estão certas 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 é a letra A, ok? Para quem assinalou, deve ter acertado então, né? Número 10, última matéria aqui, DAP cai noções de hardware. Eu coloquei uma questão aqui para a gente deixar em dia. Lembra? Hardware, a parte física do computador, memórias, processador, barramentos, né? Aquelas coisas. Então, o clock do processador de um computador do tipo PC é, amigos, o que é o clock do processador? É a sua frequência de operação, medida em hertz. É a sua velocidade, medida em gigabits por segundo. É o relógio do sistema operacional, que controla a data e a hora. Clock é o relógio, cuidado com isso, não é. O componente responsável pelo processamento dos dados. Não, o componente responsável pelo processamento de dados, dentro da CPU, né, dentro do processador, é a ULA, Unidade Lógica e Aritmética. Você deve ter assistido essa aula, talvez ainda lembre. Não é o clock, né? O clock simplesmente determina a frequência de operação do teu processador. Por exemplo, se o clock estiver, por exemplo, em 2,5 GHz, significa que o teu processador vai ser obrigado a trabalhar a uma velocidade de 2,5 bilhões de instruções por segundo. Ele vai ter que fazer 2,5 bilhões de cálculos a cada segundo. Obviamente, se o clock de um outro processador for de 4 GHz, né? 4 GHz, espera aí. Aqui já aumentou a velocidade, ele vai fazer 4 bilhões de instruções. Conclusão, gente, quanto maior o número do clock, mais rápido é o processador. Só cuidado, né, só para a gente tomar um bom cuidado, o clock de um processador, ele costuma variar entre 1 e 5 GHz no máximo. Não aceitem questões de prova se por acaso o clock de um processador estiver fora. Bom, na verdade, se estiver abaixo de 1 até pode, mas é que não é comum hoje em dia, né? Computadores bem antigos, obviamente, operavam abaixo de 1 GHz. Mas o que a gente não pode aceitar é que passe muito de 5 GHz. 5 GB, hoje em dia 5 GHz, né, melhor dizendo, é o máximo que um processador suporta. Por quê? Porque ele esquenta demais. Quanto maior o clock, né, você vai aumentando, mais calor ele vai gerando. Maior a chance dele queimar.
E hoje em dia, as tecnologias de fabricação de um processador não costumam suportar um clock muito acima de 5 GB, tá? 5 GHz, cuidado com isso. Então, o que é o clock processador? A sua frequência de operação medida em hertz? Sim, já é a resposta, letra A. Ou a sua velocidade medida em gigabits por segundo? Não. Pode ser entendido como a sua velocidade, mas não medida em gigabits por segundo. Aí já está errado, tá? O relógio do sistema operacional, isso é quase uma piada, óbvio que não. O componente responsável pelo processamento dos dados não é a unidade lógica e aritmética, quem processa. E letra E, uma memória interna que aumenta a performance da CPU. Essa memória interna é a memória cache, que aumenta realmente a velocidade do processador. Então, cache é uma coisa, clock é outra, a gente não pode fazer confusão. Gente, resposta final, letra A. Inequivocamente, letra A é a resposta, tá bom? Eu não sei como é que cada um de vocês foram, né? Foram 10 questões na área de informática. Espero que com os conteúdos ministrados em aula, vocês tenham, né, ido bem, tá bom? Caso não desanimem. A gente continua estudando e estamos todos juntos, tá, gente? Eu vou me despedindo aqui. Foi bom aproveitar esse tempinho, falar um pouquinho mais para vocês, né? E a gente se vê outra hora, tá? Grande abraço, gente. Valeu.